Deputada, e essa viagem gerou muito ruído, né? Até porque, como a gente esclareceu aqui na abertura, a senhora está sem acesso às redes sociais, aí houve especulações ao longo do dia de que a senhora teria fugido do país. Foi isso? Não? Qual o objetivo dessa ida aos Estados Unidos? Quando que a senhora volta ao Brasil? Queria que a senhora esclarecesse tudo isso aqui para nossa audiência. Obrigada, Vitor. Eu até agradeço o espaço. Bom, primeiro que eu não tenho motivo nenhum para fugir. Ou talvez até teria, né? Diante das circunstâncias que estão acontecendo no Brasil, tudo é possível. Mas não há especulação de que eu vá ser presa. Realmente o Alexandre de Moraes disse que vai tratar como bandido quem apoiar as manifestações, e o que aconteceu foi que eu apoiei os caminhoneiros. Eu dei uma mensagem de pesar para eles, de ânimo, né, quando logo que anunciaram o resultado das eleições, e eu sempre faço comentários sobre as atitudes autoritárias do senhor Alexandre de Moraes. E aí, Vitor, eu estou fazendo a minha defesa, né, todo esse caso de ter perdido todas as redes sociais, e tive a oportunidade de receber hoje uma carta do Dr. Ives Gandra Martins, no qual ele cita o artigo 220 da Constituição e o artigo 5º da Constituição. E aí, citando esses dois artigos, ele fala algo muito sério que, para mim, eu acho que é um alento para todas as pessoas que estão nos assistindo e que estão sofrendo algum tipo de boicote ou censura. Ele diz assim: advogado Dr. Ives Gandra Martins, desta forma, na minha inteligência da Constituição brasileira, a suspeita da veiculação das ideias da deputada Carla Zambelli via Instagram, Twitter e outras redes é de manifesta inconstitucionalidade, cabendo ação que seja restabelecidos os instrumentos de comunicação com seu eleitorado, cumulada com indenização por danos morais e materiais. E assina Dr. Ives Gandins com os diversos títulos que ele tem. Então, a gente realmente, se desculpa que está passando um carro aqui bem na hora fazendo barulho. Mas o que a gente vê com isso, Vitor, é que não só eu tenho o direito de reaver as minhas redes, como eu também tenho o direito de danos morais e materiais, né? Porque as redes sociais minhas, elas são de antes do meu mandato. Eu as tenho desde 2011, são mais de 9 milhões de pessoas, juntando todas as redes, quase 10 milhões de pessoas, são mais de 9 milhões 550 mil, e pessoas que por ali se comunicam comigo, que são meus eleitores, que são até meus críticos, e que ali dizem o que querem de mim, o que esperam do meu mandato, esperam uma palavra de alento nesse momento, e eu não posso sequer usar o WhatsApp. Ele simplesmente me deixou completamente incomunicável. E aí uma pessoa da oposição aproveitou essa saída minha do país para poder fazer politicagem em cima disso, deixando meus familiares todos preocupados, deixando os meus amigos preocupados. E Vitor, eu não sei até que dia eu vou ficar aqui, acho que até semana que vem, né? Eu, infelizmente, queria muito poder estar aí no Brasil e poder fazer alguma coisa. Eu acho que esse é o momento das pessoas também representarem a gente. Eu me lembro que desde a época que eu era do Nas Ruas, Vitor, as pessoas diziam assim: Carla, você me representa. E na impossibilidade de hoje eu representar essas pessoas, não só pela minha rede social, mas também que se eu aparecer numa manifestação dessa, eu vou ganhar uma multa de R$10 mil, eu peço que as pessoas me representem, sempre de forma pacífica, sempre como nós fizemos tudo. Eu costumo dizer que lá atrás, Nas Ruas, a gente derrubou uma presidente sem quebrar uma vidraça, e que assim continue sendo as manifestações da direita, sempre bastante pacíficas e ordeiras. Deputada, a pergunta agora é do Paulo Figueiredo. Deputada, boa tarde. Está aqui nos Estados Unidos, então, no mesmo horário que eu. Boa tarde. Eu faço uma pergunta porque eu entendo que o bloqueio das suas redes sociais, ele tem a função, basicamente, de uma medida cautelar, né? Não é como uma prisão, mas é uma medida cautelar. Não deveria haver confirmação da Câmara? O deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, algum deles tem manifestado alguma coisa nesse sentido para impedir que isso aconteça? Porque, veja,
parlamentar vem daquele que parla, daquele que fala. E hoje a tecnologia permite e exige, né, porque as populações aumentaram muito, um país com tantos habitantes, a senhora mesmo tem 1 milhão de eleitores praticamente em São Paulo, sem redes sociais é impossível falar com e falar por 1 milhão de pessoas. A Câmara pretende tomar alguma medida nesse sentido, ou será que a invasão das prerrogativas dos outros poderes vai continuar impunemente a partir de agora? Não aprenderam nada com o que aconteceu com o deputado Daniel Silveira? Realmente o Lira não falou nada sobre isso ainda. Eu mandei uma mensagem para ele perguntou para eu explicar melhor. O meu advogado está preparando primeiro essa medida levando a medida para os tribunais superiores, principalmente com essa declaração do Dr. Ives Gandra Martins, que é o maior jurista que a gente tem no Brasil hoje. Depois a gente também vai apresentar um projeto de lei que iguala as redes sociais a uma propriedade privada da pessoa, ou seja, é um bem meu, né? Hoje, imagina quanto vale se eu fosse vender as minhas redes sociais. Só no Instagram, durante 7 dias, eu tenho provas disso, eu alcanço 40 milhões de pessoas. Qual é o valor disso? O que ele tirou de mim não foi só o exercício da minha função, foi um valor inestimável, é toda a minha vida que está ali. Tudo que eu tenho na minha vida de material está ali. Eu não tenho mais nada de material, eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa, eu tenho uma casa que eu estou pagando em 30 anos, a única coisa de material que eu tenho são as minhas redes sociais. E aí, em seguida dessas 2 ações, nós vamos sim pedir para que seja julgado no pleno da Câmara, porque realmente é uma medida cautelar que afeta o exercício do meu mandato. E qualquer medida cautelar, Paulo, bem feito o que você falou, que afete o mandato, tem que passar pela Câmara. Agora chegou o momento também da gente discutir aquele projeto que chamou o fake news, mas que eu sempre discuti com o Orlando Silva, que aquele não deveria ser um projeto de fake news, deveria ser um projeto de liberdade de expressão. Nenhum homem na face da terra poderia ter o direito de tirar redes sociais de uma pessoa. Uma rede social, ela só pode ser derrubada quando, por exemplo, uma pessoa está cometendo um crime que ataca o marco civil da internet, como pedofilia, tráfico de pessoas, etc., ou quando essa pessoa está presa, condenada em 2º grau, por exemplo. O condenado em 2º grau não fica ficha suja e perde seus direitos políticos? Pois bem, um condenado em segundo grau poderia perder a sua rede social se preso fosse. Caso contrário, nenhum homem tem o direito de tirar o outro de poder falar e expressar suas opiniões. Mas a gente vai pedir para o Lira sim, e eu agradeço a sua ajuda nesse momento. José Maria Trindade, diga Zé. Salve, muito boa noite, deputada. O que está acontecendo com a senhora é realmente muito grave. Eu sempre disse, deputado, eu pregava no deserto que as páginas sociais, elas pertencem a empresas. Então, quando a empresa estabelece ali critérios, e eu acho uma covardia, porque pelo Código de Defesa do Consumidor, eu também acho que sou o único que falo sobre isso, o Código de Consumidor não permite que uma empresa, estamos falando aí da dona da página social, possa desvincular, porque é uma prestação de serviço, embora não pago, mas por adesão. Então, acho que a empresa teria, teoricamente, o direito de desvincular, não seria censura, porque é uma empresa privada, né? Mas ela não teria, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, que não permite. Tá? Não é pago, mas é uma relação de consumo. Agora, quando a justiça faz isso, é muito grave, porque invade mesmo a Constituição. A senhora citou aí o artigo 220 da Constituição, que fala, você ler aqui, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma. Isso é o artigo da Constituição. E o outro artigo que a senhora cita é muito mais conciso, é o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, ali tem vários incisos, mas eu citaria o 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A senhora na mídia tem a sua fotografia, não é anonimato, então tem o direito. O que eu vejo aí é uma fragilização do Congresso Nacional.
A minha pergunta, deputado, desculpa esse preâmbulo um pouco maior, mas a pergunta é: o que fazer diante de uma situação assim? Quer dizer, eu entendo que as prerrogativas estão sendo atacadas. Zé, você me conhece já há muitos anos, né? Você já me viu até acorrentada no Salão Verde, tentando fazer um impeachment ser acolhido pelo Cunha. Você já me viu em momentos difíceis, em momentos fáceis, em momentos frágeis, já me viu pós-operação do tumor do cérebro que eu tive, a gente tem tantas experiências juntas. Eu, sinceramente, pela primeira vez na minha vida, diante de todas as dificuldades que eu já vivi na vida, eu não consegui enxergar uma luz no final do túnel. É a primeira vez que eu passo por isso. Porque tudo que eu construí na minha vida, eu construí em cima de suor, de trabalho, de honestidade. Não é à toa que eu fui a mulher mais votada do Brasil. Eu não falo isso com nenhum tipo de arrogância. Não é à toa que eu ganhei 2 vezes o prêmio de melhor deputada do Brasil, segundo o voto popular, no Congresso em Foco. Eu fico pensando assim, se eu estou me sentindo assim, que tenho prerrogativas, que tenho imunidade, que tenho um cargo, imaginem só como estão se sentindo essas pessoas que estão na rua, e vendo que a voz, porque o que eu mais escuto das pessoas é assim: Carla, você é a nossa voz. O que eu mais escuto de mulheres, mesmo naquele dia que houve a confusão da arma, que eu saquei a arma, as mulheres vinham para mim e diziam assim: Carla, você me representa porque eu queria ter sua força, você me representa porque eu queria ter sua garra, você me representa porque eu sinto que se eu fosse como você, eu poderia enfrentar todo mundo. E eu, Zé, realmente durante muito tempo me senti assim, imbatível. Imbatível, Deus, com sem família do seu lado, mas de repente você vê que está fazendo tudo certo, que não fez nada de errado, e existe uma palavra, Zé, que ela pode destruir a vida de uma pessoa de começo ao fim, que é a injustiça. A injustiça é a pior coisa que uma pessoa pode sofrer, e é exatamente assim como eu estou me sentindo agora. Eu vou revelar para vocês por que eu vim para os Estados Unidos. A minha equipe está fazendo um material robusto sobre os problemas que nós estamos passando no Brasil em relação aos nossos direitos humanos. E eu vou levar até Washington, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e dizer o que a gente está passando. O mundo precisa saber o que a gente está passando. O mundo precisa saber que existe um homem no Brasil que quer acabar com o direito de falar, que quer acabar com o direito de falar, de se expressar, e que se julga acima de tudo e de todos. Algumas pessoas me disseram assim: mas você vai enfrentar, ele vai acabar te colocando na cadeia. Eu vou lhe dizer uma coisa, do jeito que estão as coisas, cadeia não faz diferença nenhuma. Eu já estou numa prisão. Quando a gente não pode falar o que a gente pensa, isso é uma prisão. Quando a gente não pode defender os mais necessitados, quando a gente não pode defender aquelas pessoas que me abraçam na rua e começam a chorar e pedindo, pelo amor de Deus, Carla, faz alguma coisa, e eu não poder fazer, isso é uma prisão, já. Então, a minha vontade é que, de alguma maneira, seja uma intervenção divina no Brasil e que as pessoas possam voltar a ter esperança. Ana Paula Henkel faz a próxima pergunta. Diga, Ana. Boa noite, deputada. A senhora mencionou o Dr. Ives Gandra Martins, e ontem eu li um trecho de uma entrevista que ele deu para a revista Oeste. Acho muito pertinente ler mais uma vez para que eu possa fazer minha pergunta para a senhora. Ele disse o seguinte: nunca vi um poder judiciário interferir tão diretamente no processo político a favor de uma corrente ideológica e de um candidato, como estamos vendo hoje.
Diante disso, deputada, hoje o ministro Alexandre de Moraes disse que vai tratar como criminoso aqueles que continuarem apoiando atos antidemocráticos, seja lá, e nós sabemos que atos antidemocráticos pode ser absolutamente tudo que o ministro Alexandre de Moraes queira que seja. Olhando para o futuro, o presidente Bolsonaro já disse que já demonstrou que vai ser um nome caminhando para a eleição de 2026. O movimento que foi criado pelo presidente Bolsonaro, por parlamentares como a senhora, por causa de ações, né, ações que a direita promove também aqui nos Estados Unidos, liberdade econômica, intelectual, social, enfim. A senhora acredita que pode acontecer no Brasil o que aconteceu aqui nos Estados Unidos depois que Donald Trump deixou a Casa Branca, ou seja, a tentativa de criminalizar futuras candidaturas, no caso, a futura candidatura de Donald Trump, e no Brasil, o caminho político do presidente Bolsonaro? Ana, eu não só acredito, como eu tenho certeza, só que com uma diferença. A Suprema Corte aqui nos Estados Unidos, ela foi alterada durante o governo de Donald Trump. A Suprema Corte no Brasil, infelizmente, ainda é toda tomada. Não só vão tentar criminalizar o próprio presidente Bolsonaro, como todo e qualquer sucessor que ele possa vir a fazer. Eu não acredito que eu chegue até o final do meu mandato. Eu digo para vocês aqui hoje, tendo tido quase 1 milhão de votos, eu não acredito que eu chegue até o final do meu mandato. Eu conversei com a filha da Janine Anhês, a Carol Anhês, e ela conta como foi a história da mãe dela, né, sucessora natural do Evo Morales, era senadora e naturalmente exerceu o cargo de presidente porque estava na linha sucessória, e quando ela promoveu eleições transparentes e voltou o aliado de Evo Morales, ela foi presa e está presa há 19 meses, pelo quê? Atos antidemocráticos. O que a gente está vendo, Ana, infelizmente não é uma coincidência, é um arranjo de toda uma Latinoamérica que, como foi colocada no site do PT, está toda vermelha, e estava ali no Brasil aquele loading, né, carregando. Infelizmente terminou de carregar, e agora o Brasil também é vermelho. Então eu não acho que eles vão deixar que a gente cresça, que a gente possa suceder o presidente Bolsonaro, né? Não duvido nada que todos os meus colegas que têm algum tipo de amplitude na rede social, como eu tenho, para você ter uma ideia, Ana, eles tiraram a rede social de uma pessoa, que sou eu, né, que durante 2 anos seguidos foi a parlamentar mais influente do Congresso inteiro pela FSB. 2 anos inteiros. E não é só da Câmara, é da Câmara e do Senado. Então, não é qualquer coisa. Eles tiraram a voz da pessoa que mais era ouvida, a parlamentar mais ouvida do Brasil.